Mas tudo bem? Podemos começar, então? Tá bonita mesmo essa tela, hein? Tá bonita mesmo, hein? Nossa! Hã? Eu queria fazer uma proposição, eu não sei o que vocês acham. Que tal se nós fizéssemos apenas, assim, 5 minutos em estado meditativo para a gente adentrar no estudo? É muito interessante. Eu ia, de algum modo, propor isso, porque eu estava até revendo, sabe aquele clássico do Yogananda, o Autobiografia? Sim. Esse é um clássico, todo mundo seria muito legal que lesse, porque é um clássico, assim, muito legal. Em determinado momento lá, ele fala que quando eles iam estudar Gita, ele só podia estudar Gita depois que ele tivesse meditado um bom tempo, né? O Sri Yorkshire, eu não sei falar o nome dele direito, que é o mestre dele, falava que você tem que efetivamente meditar para depois você poder entrar no clima da meditação. Então, eu vou fazer o Mangala Gayatri, e depois a gente medita por uns 2 ou 3 minutos, e aí a palavra fica com o Rubens. Quando eu bater o sino novamente, pode começar a gravar, tá? A minha coisa acho que não há necessidade de ser gravado, eu acho. Porque vai ficar um tempo muito grande todo mundo meditando. Uns 3 minutos eu acho que tá bom, né? Mas você tem a palavra, se quiser gravar, já está à disposição. Obrigado. Boa noite a todos, né? Eu estou muito feliz com esse encontro, revendo aqui o senhor Eurípides Silvério, muito feliz também com a presença. Eu lembro que eu participei de um congresso organizado pelo seu Ashram uma vez, há algum tempo, né? Feliz de conhecer a Rubens, deixa eu só te interromper um pouquinho aqui, que eu tenho que priorizar aqui os mais velhos. Ah, que ótimo! Os mais jovens. Eurípides. Nossa, Eurípides. Oi, meu querido. Olha que maravilha. Muito bem. Pode ir, se você quiser. Beleza, Rubens, desculpa aí. Te agradeço, Fana. Eu acho, não sabia que assim, a Gisele, que eu estou conhecendo hoje, né? E eu espero que você, assim, se sinta à vontade no nosso grupo, faça as intervenções sempre que sentir necessidade, e que nós possamos continuar juntos, crescendo como grupo. E eu digo mesmo para a Renata, que é o nosso segundo encontro junto, né? E as outras pessoas já são, assim, mais acostumadas com o grupo, então eu fico mais à vontade. Agora, eu tenho um pouquinho de preocupação, como a gente está no meio do trabalho, de pegar assim meio de sopetão com esse encaminhamento que nós estamos dando, né? Então, eu queria, antes de começar a leitura desse 6º capítulo, só fazer assim pequenas menções sobre a metodologia que nós estamos seguindo e o que é necessário para que a gente possa fazer esse estudo, e o que é que orienta esse estudo, né? Porque, na verdade, é uma coisa que não é muito comum, não era muito comum ainda na nossa instituição, embora isso estivesse sugerido ou implícito desde a primeira edição da Bhagavad Gita do Shuddha-dharma, em 1917, quando ela trazia no seu anexo uma tabela comparativa entre as duas Gitas. E nós resolvemos fazer esse estudo comparativo, verso a verso, para poder perceber as diferentes opções que nós temos quando a gente traduz o mesmo verso. Então, aquela tabela que eu já disponibilizei no grupo e que nós vamos estar utilizando hoje também, eu só vou mostrar aqui rapidamente. Para hoje ninguém precisa ter, é óbvio, mas depois a gente pode compartilhar, não tem problema nenhum, né? Eu só queria mostrar essa tabela, que é o que ajuda a gente. Então, deixa eu ver se
Se já estão vendo a tabela? Ótimo. Então, essa tabela é a que a gente trabalha aqui. Então, por exemplo, hoje, que nós vamos estudar o 6º capítulo, está aqui em amarelo, olha. Esse é o 6º capítulo da edição da Bhagavad Gita do Shuddha Dharma. E aqui tem a numeração dos versos, até o verso 25. E a gente olha aqui do lado, uma outra numeração, porque corresponde à numeração com que esses versos aparecem na Gita corrente do mundo, a Gita de 700 versos, né? Então, a gente percebe aqui, olha, o verso 36 do capítulo 3º seria o primeiro verso que abre o nosso 6º capítulo. E assim vai. E lá no encerramento, olha aqui, ó, capítulo 6º, verso 25, seria o capítulo 14, verso 19. Então, a gente percebe que não tem muita lógica. A numeração é totalmente distinta. Capítulo 3, 18, capítulo 3, capítulo 9, e assim vai. Então, nós vamos utilizar isso porque eu estou me valendo desses versos da nossa Gita para encontrar na outra Gita como eles vêm sendo traduzidos. Agora, às vezes acontece, eu posso estar falando com um colega, há pouco o Vanildo citou Paramahansa Yogananda, que é uma pessoa muito importante, a gente pode classificar como oriundo do Neo-Vedanta pré-Shuddha Dharma. Eu gosto de chamar assim, existe o Vedanta, o Advaita Vedanta, que sofre uma crítica na época que o Shuddha Dharma surge, né? Mas já vinha sendo preparado um terreno no Ocidente para essa transição do Vedanta até o Shuddha Dharma, que passa pelo Neo-Vedanta. Esse Neo-Vedanta é esse Vedanta que chega ao Ocidente, chega por Sri Aurobindo, chega com o Ramakrishna, chega com Vivekananda, chega com Yogananda. Então, todas essas pessoas já apresentam um olhar do Vedanta que não privilegia o sistema de castas e o hinduísmo, nenhuma forma de religião dogmática, mas uma leitura mais espiritualista, que tem um foco bastante interessante na meditação. E é assim que a gente vai caminhando para o Shuddha Dharma. Então, suponha que eu estou com um colega que conhece a obra do Paramahansa Yogananda, que conhece a Gita, traduzida pelo Paramahansa Yogananda, que é uma obra interessante, em 2 volumes, né? E eu posso estar lendo aquela Gita. Aí eu posso fazer a leitura contrária, olha. Aí eu posso vir aqui, ó. Se eu estou com a Gita de 700 capítulos, eu venho nessa coluna da direita, e aqui eu vejo, olha, na Gita normal, o capítulo 1º, verso 1, é igual à nossa, capítulo 1, verso 1, mas depois muda, olha, eu dou um exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó, o verso 22 da Gita tradicional é o nosso verso 40, né? O verso 45 é o nosso 50. Quando chega o capítulo 2, já começa a ter alternância, inclusive, de capítulos. Aqui é o capítulo 2 da Gita geral, mas na Gita do Shuddha Dharma aparece capítulo 2, capítulo 1, capítulo 20, capítulo 26, e assim por diante. Então, a gente utiliza essa tabela como comparação. Então, para não ter um estranhamento, porque nos estudos assim que a gente faz no Shuddha Dharma, dificilmente a gente utiliza essa tabela, então isso poderia trazer algum estranhamento para quem está vendo pela primeira vez. E a justificativa para fazer essa comparação é porque a nossa Gita ainda, ela só traz a tradução. Quando muito, se eu pego o texto em inglês do Vasudeva Rao, ele traz o texto em Devanagari. Mas a gente não tem nem o texto transliterado, nem a discussão termo a termo, com as sugestões de tradução e com a função sintática de cada palavra na sentença que eu quero traduzir. E algumas dessas obras já trazem isso. Por quê? Porque esses grupos são grupos milenares, grupos que vêm de uma tradição assim que é muito mais antiga do que a nossa, ainda mais que a nossa migrou para o Ocidente e ficou um pouco distante do idioma original,
que é o sânscrito. E a ideia nossa aqui é a gente conhecer a tradução a partir da palavra em sânscrito. Então, por exemplo, agora eu vou compartilhar, vou parar de compartilhar aqui essa tela, porque hoje eu vou compartilhar, vou tomar liberdade para falar de um outro livrinho. Deixa eu ver aqui, né? De novo, mão indo. Deixa eu ver qual eu vou compartilhar aqui agora. Não é essa. Só um minuto. Aqui. Essa tela. Então, eu sei que eu estou me demorando um pouco, mas eu acho importante para a gente poder retomar o estudo, incluindo as pessoas que estão chegando agora. Então, olha só, uma boa, esse George, não sei como é que pronuncia, que é alemão, né? Feuerstein, alguma coisa assim. Esse George Feuerstein é um grande scholar, E essa guita dele, agora disponível em português, é uma guita muitíssimo interessante, porque traz o Devanagari, traz o transliterado, traz a discussão termo a termo. Agora, eu não tinha me atido a ela até aqui, porque como todos esses scholars de outras tradições, eles, obviamente, têm a sua visão de mundo e privilegiam na sua tradição, na sua tradução, coisas que fogem um pouco do entendimento assim mais místico, mais espiritualista. Então é bom a gente utilizar esse texto, mas com critério. Mas é um texto precioso, que hoje eu vou fazer uso dele. A cada encontro nosso, eu faço uso de um texto diferente. Às vezes as pessoas trazem um texto, que é para a gente, assim, poder fazendo uma comparação entre as diferentes guitas e, inclusive, eventuais problemas que a gente tem que enfrentar se no futuro a gente viesse a ter uma nova tradução da nossa guita. Então, é essa guita que a gente vai trabalhar hoje. E, bom, dito isso, deixa eu parar aqui essa apresentação. Pronto. Da minha parte, eu estou pronto para começar a fazer a leitura. Queria saber se alguém gostaria de falar alguma coisa antes que eu comece a leitura do capítulo 6º. Nós estamos lendo a tradução da AID, né? Claro que existem várias outras possibilidades. O grupo optou por essa. E hoje é o capítulo Karana Dharma Gita. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Então, Karana Dharma Gita. Bom, já o título já me faz pensar. Porque quando eu pergunto sobre a causa, e aqui o tradutor lembra, a causa final de toda ação. Aqui já é um pouco perigoso falar causa final, porque esse termo, na filosofia, ele nos remete a Aristóteles, né? Então, quem trabalha com a questão das causas é Aristóteles. E o tratamento da nossa Gita é um pouquinho diferente. Então, Aristóteles, para quem conhece um pouquinho, ele lembra uma coisa muito interessante, que é próximo do Sankhya, do Shuddha Dharma, que o mundo é movimento e transformação. E as transformações são efeitos que têm causas. E esse é o princípio de causa e efeito da metafísica aristotélica, que é um pouco diferente do princípio de causa e efeito da lei do karma, mas tem uma certa proximidade. Na teoria do Aristóteles, são 4 causas que ele diz. Claro que a gente não vai se deter aqui, só para citar.
que às vezes as pessoas passaram por isso. Uma causa material, uma causa formal, uma causa final, com esse nome, mas não é essa que nós estamos tratando aqui, e uma causa eficiente. Se fosse dar um exemplo, eu acho que não precisa, assim, mas vamos supor, vamos pensar na casa do João de Barro, que é um exemplo, assim, mais simples. A causa material da casa do João de Barro, a causa material é o barro, do que a casa é feita. A causa formal é a forma física, formal, vem de forma. A causa final para Aristóteles vem da finalidade, né? Então, você faz aquela casa para servir de abrigo, de ninho, para os pássaros. E para Aristóteles, a causa eficiente, que é a causa primeira que deu origem ao objeto, né? Ela é o próprio pássaro que construiu a causa. A casa só existe porque foi construída pelo pássaro. Então, a gente tem que estar atento para essa ideia de causa, de lei de causa e efeito, mas no nosso texto é um pouco diferente. Mas o título chama Karana Dharma Gita, porque nós vamos remeter a ideia de dois princípios importantíssimos, né? Que é o Atman e a Prakriti, o espírito e a natureza, e como que essas duas coisas interagem para dar essa relação de causa e efeito, que vai ser o tema do capítulo. Então, eu vou começar a leitura. Eu acho que vou fazer um outro exemplo ainda, assim, antes de começar a leitura, só para dar aquele impacto que às vezes eu gosto, que é para mostrar que tem uma certa relevância a gente levar em conta a experiência milenar de outras tradições naquilo que eles têm de bom e que faz parte da nossa tradição. Já que quando a gente usa a palavra, por exemplo, Sanatana Dharma Dipika, né? Isso quer dizer luzes Dipika sobre o Sanatana Dharma, que engloba toda a tradição sagrada das Upanishads, dos Vedas, do Mahabharata, que é a obra que contém a Gita. Então, dentro dessa tradição, claro que com erros e acertos, esse verso primeiro nosso corresponde ao verso 36 do terceiro capítulo. Então, só para entrar no clima, e o Vanildo, estou fazendo isso porque o Vanildo fez essa chamada do Yogananda, que antes de começar o estudo da Gita, nós fazemos uma meditação, nós estudamos. E mais do que isso, o estudo da Gita, como é feito nas famílias, ele era primeiro declamado, primeiro cantado, em sânscrito, verso a verso, e depois você discutia o seu sentido. Então, de novo, eu vou compartilhar uma tela só desse verso, para a gente não gastar muito tempo, só para mostrar como isso é feito numa família indiana. Peraí, eu preciso compartilhar também o som, né? Deixa eu ver como é que eu vejo isso aqui. Para compartilhar o som, eu não sei como fazer. Eu esqueci. Alguém me ajuda? Eu preciso compartilhar. Você compartilha uma guia. Aí ele te dá a opção de compartilhar o som. A guia. Obrigado, né? É verdade. A guia, compartilhar o som. Tá ótimo. Agora vai. Então, pronto. Então, eu mencionei também desse grupo, que dentro dessas guitas já muito bem estudadas e destrinchadas, inclusive online, tem, por exemplo, esse estudo aqui, olha. Deixa eu mostrar o site. Aqui, ó, essa Bhagavad Gita aqui, que vem com todos os comentários, toda a análise, verso a verso. E nós vamos pegar agora o verso 36, que é o nosso verso primeiro, corresponde ao verso primeiro. Só esse eu vou fazer. E que está aqui, ó, aqui está na parte transliterada, né, quem está vendo a minha setinha aqui. Então, antes de começar o verso, as famílias indianas, quando vão fazer o estudo, elas declamam esse verso. Seria mais ou menos assim.
अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापमचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः. Pronto. Depois do verso, aí você faz a análise sintática e semântica. Aí você tem a sintaxe, se eu quisesse, e a gramática de cada palavrinha que aparece no verso, mostrando se ela vem com função de sujeito, objeto direto, e assim por diante. E aí eu construo a tradução do verso. Eu só quis dizer isso para mostrar como essas contribuições são importantes para a gente entender, inclusive, o magistral trabalho que foi realizado pelo Vasudeva Rao, quando ele fez a tradução da Gita em 1937. Tá? Mas é claro que isso para a gente é muito, é demais, não é o objetivo aqui. Só estou mostrando o que nós construímos até o dia de hoje, para as pessoas assim, né? Então, agora eu vou começar a leitura. Ele leu lá no sânscrito, e eu vou ler aqui como está a tradução proposta aqui no português pela AID. Ó Varsneya, que é o Krishna, o que impulsiona irresistivelmente o aspirante tanto a pecar como a praticar atos meritórios, mesmo sem o desejar? A qualquer momento, se alguém tiver dúvida, pode me interromper, por favor. E assim eu vou seguir enquanto a leitura me parecer mais tranquila. Escuta de mim, ó tu, de grandes proezas, as 5 causas origem de toda ação, expostas na ciência que estuda o processo sansárico mundanal. O corpo como base, o aspirante como autor, os vários meios ou instrumentos, as diferentes e variadas formas de atuar, e, por último, a 5ª causa ou o princípio de vida. Então, esse verso eu queria discutir um pouquinho antes da gente avançar, porque aqui ele está se referindo a essa base quíntupla, né? E o que são, por exemplo, só fazer uma pergunta assim, o que são as diferentes e variadas formas de atuar? Se eu fosse olhar aqui na nossa nota de pé de página, a tradução sugere, são os processos de Pravriti, Nivriti e Yoga Vyavasaya. Né? Mas será que isso está no texto? Ou essa é a opinião do tradutor, do comentador? Então, aqui nesse caso, se eu quero investigar mais a fundo, eu posso ir a uma dessas outras guitas e ver como eles traduziram esse verso. Utilizando a nossa tabela, eu sei que esse verso, o nosso verso 3º, corresponde ao verso 14 do capítulo 18 das Gitas tradicionais. Em sânscrito, é o mesmo verso. O que muda são as opções de tradução. Então, se eu for procurar agora, no capítulo 18, vou pegar aqui o Fehrenstein. Capítulo 18, verso 16. Não, desculpa, verso 15. Capítulo 14, desculpa. Verso 14, desculpa de novo. O Fehrenstein traduz assim: a base e também o agente, os diversos instrumentos e os vários e distintos tipos de atividade
E ele põe uma palavra interessante aqui. Ele vai chamar, que é a quinta causa, que é o nosso princípio de vida, ou Atma. E o problema é que a palavra que aparece para sugerir o Atma é que o termo que está no sânscrito é Daiva, que é essa natureza divina, ou seja, a nossa natureza divina, que, óbvio, está se referindo ao Atma. Agora, com relação aos diversos instrumentos, a palavra instrumento é karana. Então, karana, ou karana, se eu puser acento no A, eu tenho um substantivo neutro. Se eu utilizar a karana, que é uma variação, então aquilo que significava a parte lógica do raciocínio, a causa da ação que eu estou buscando, aqui, karana, sem a ênfase no primeiro A, ela é um instrumento da ação. E sobre isso, não existe consenso. Né? Para a gente aqui, você está sugerindo que esses instrumentos, tá aqui, ó, em cima da nota de rodapé número 4, está escrito, os instrumentos indicados nos Shastras. Não é isso? Mas quais são esses instrumentos? A Neia quer falar. Pois não, Neia. Eu quero ler aqui, nessa versão que eu tenho aqui, do Jack Haley, não sei se é assim que fala, ele vai falar assim, exatamente esse versículo que você falou. Só que aqui ele coloca do 13 ao 15, né? Os componentes e interação da ação. Escute, enquanto eu explico os 5 fatores que a filosofia espiritual diz que contribuem para toda a ação, primeiro, o corpo, não poderia haver nenhuma ação sem ele. Segundo, o executor da ação. Terceiro, os vários sentidos. Quarto, o esforço, o movimento ou energia envolvida no fazer. E o quinto, a deidade que dirige manipulando todos esses instrumentos, incluindo os destinos invisíveis latentes em todas as ações. Prabhada. Esses 5 fatores estão envolvidos em toda a atividade humana, seja uma ação da mente, fala ou corpo, pensamento, palavra ou ato, seja a ação certa ou errada, dármica ou adármica. Então, olha só, ele já faz um comentário, faz uma interpretação segundo a escola a que ele está afiliado. E a gente tem que tomar todo esse cuidado, porque na nossa escola, é claro que a gente tem um pensamento que é nosso, e a gente tem que saber, quando a gente vai ler um outro texto, a gente quer enriquecer a nossa leitura, mas não quer desvirtuar a nossa interpretação para adotar do outro. Então, essa leitura que você faz sugere muito bem isso, esse verso está bastante claro. Agora, ainda sobre os instrumentos, ele não disse quais são, né? E é isso que eu quero me referir, porque essa tradução que eu uso do Feinstein, na nota de rodapé, ele é bastante claro, e ele me traz um argumento que eu já encontrei em outros textos, do próprio Vasudeva, do próprio, não vou ter certeza dos próprios Sri Janardana, mas é que nós estamos falando, ainda mais que do sangue, quais são os nossos instrumentos para agir? Nós temos os 5 karma indriyas, são os órgãos da ação, né? Ou seja, as mãos, os braços, aliás, os membros superiores e inferiores, o órgão, o excretor, né? São as coisas que são os karma indriyas que a gente chama. E nós temos jnana indriyas, que são os 5 sentidos, não é?
ou seja, visão, tato, paladar, olfato, e acho que esqueci algum. Visão e audição, né? Então, pronto, 5 sentidos, 5 Karmendriyas, 5 Gnanendriyas, já tenho 10 instrumentos. E eu posso acrescentar o 11º, que é a nossa mente. São esses os instrumentos que o espírito tem para agir nesse mundo. É assim que a ação se dá. Agora, qual é a análise que vai ser feita nesse capítulo? Que todos esses instrumentos fazem parte da natureza material. Eles representam, estão sujeitos, se fazem parte da natureza material, né? Eles têm as qualidades, os gunas. Algumas pessoas falam as gunas, mas a gente pode falar os gunas, porque é masculino no sânscrito. Então, essas qualidades, os gunas, estão presentes no nosso corpo e estão presentes no mundo. Quando eu compreendo isso, eu compreendo que o espírito que está aqui, ele age, mas quando ele tem maestria, que ele exerce, quando nós aprendemos a exercer a naiskarmia, quando nós desenvolvemos o poder que a gente chama de naiskarmia siddhi na nossa instituição, que é esse poder de agir pelo não agir, é quando a gente compreende que o mundo é composto pelos gunas e pela sua influência, assim a nossa natureza também, e o meu espírito orienta a minha ação, que vai se conduzir por essa inter-relação dos gunas, dos meus instrumentos com o mundo, e o espírito quase que age sem agir. Essa que é o grande segredo, que um pouco mais para frente vai ser tratado no capítulo. Mas para isso ficar claro, eu tenho que entender que são os meus instrumentos que fazem essa interação com o mundo externo. Porque o Atman está quietinho lá dentro. Né? Ele não sofre a influência dos gunas, das qualidades da matéria. Está muito estranho isso? A Néia está com a mão assim, eu fico preocupado, que ela põe a mão. O Vanildo quer falar, né, Vanildo? Não? Alguém quer falar? Eu queria só acrescentar uma coisa aqui, que acredito que vai contribuir. Aqui nessa versão que eu estou, no capítulo 3, né, Caminho da Ação, aqui no caso aqui seria o versículo 34, mas é um comentário que ele faz. Então ele fala assim: lembre-se, Arjuna, que a vida no corpo, com todos os seus sentidos, não é um fim em si mesmo, mas apenas uma fase passageira. Na verdade, se os olhos não nos ajudam a enxergar Deus em tudo que eles veem, é melhor ser cego. Se o ouvido nos arrasta para uma cacofonia poluída, é melhor ser surdo. Os sentidos não deveriam ser instrumentos que nos fazem mergulhar na lama, mas deveriam servir aos nossos interesses, controlar nossas inclinações e ajudar-nos a existir na divindade. Acho que seria mais ou menos isso. Fica claro que ele está procurando comentar e inferindo que esses instrumentos são esses sentidos. Né? Porque quando a gente fala em causa, lembrando lá Aristóteles, tudo aquilo que está em movimento, o que está em movimento é a natureza, é a Prakriti. Né? Por isso que tem no exemplo do budismo, na bandeira da Índia, você tem aquela roda, né? A roda que fica o chakra da bandeira da Índia, ela mostra isso, samsara, tudo que gira, que muda, que se transforma. Mas quando eu penso no eixo da roda, o eixo é imóvel. Então, o eixo imóvel é o que representa aquilo que não muda, que é o Atman. E a roda, tudo que muda. Né? Então, todo o processo de mudança, na verdade, só se dá no âmbito da natureza, da matéria, e não afeta o espírito. Então, quando a gente faz esse estudo com esse entendimento de que o espírito não se prejudica, não se abala,
a gente não tem nem razão para se ater ao fruto das nossas ações, porque a gente compreende que esse fruto é uma consequência necessária da relação dos meus gunas na interação com o mundo. Aí eu me desapego dos frutos das ações, aprendo a agir com impessoalidade, que é o terceiro grande princípio do Shuddha Dharma, né? São 4 princípios, a gente sabe, né? Ahimsa, não violência, Satyavachana, veracidade, Lokakainkaria, ou impessoalidade, e Dhyana, ou meditação, né? Então, para ser impessoal, é eu compreender isso. Eu não posso estar apegado, eu tenho que agir compreendendo a manifestação da vontade cósmica, me alinhar com essa vontade, sem apego ao resultado da minha ação, se ela vai ser agradável ou desagradável para mim. Esse é o que o Krishna pede para Arjuna, que é o grande desafio. E isso passa pelo entendimento das relações causais que acontecem no universo. Porque tudo não está sob o nosso controle, mas a gente fica confortável em saber que está sob o controle de Deus, quando a gente entende esse jogo dos gunas. Eu posso seguir? Alguém quer fazer alguma observação? Gustavo, quer falar alguma coisa? Estou te achando pensativo. Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Esse tema que tu tratou agora no final, do fruto da ação, eu acho ele, assim, de uma profundidade, e há pouco tempo, assim, que eu posso dizer, assim, que tem caído algumas fichas, como você tratou agora, com de maneira muito sintética e certeira, o que ele é, né? Porque a gente, às vezes, fala sempre esse conceito, né? A gente não deve se apegar ao fruto da ação, não deve se apegar aos resultados, né? Pratique a ação sem apego ao fruto dela, né? Mas o que seria o fruto da ação propriamente dito? Porque muitas vezes, nesse diálogo, nessa fala, nessa conversa que a gente faz consigo ou com o outro, a gente, às vezes, muito traz isso num conceito de reconhecimento, né? Você deve fazer as coisas sem esperar reconhecimento do próximo, né? Eu vou dar alguma coisa e eu não posso mostrar que eu estou doando, eu faço isso de uma maneira impessoal, tentando trazer isso. Mas eu acho que isso que tu trouxe hoje ali, do fruto da ação, no sentido de que não importa se a questão da dualidade, né? Você olhar para a ação, essa ação, se ela te é aprazível, você tem o desejo de praticá-la. Mas se ela é avessa, se ela não te traz prazer, contentamento, ela te gera aversão. Então, o fruto da ação é esse, é você simplesmente ignorar isso, se ela é aprazível ou não. E simplesmente você passa a olhar numa oitava maior e olha para a ação e fala, não me interessa se ela é boa ou ruim para o meu ego, e sim se trata de uma ação necessária. Isso para mim é de uma valia, sabe? É isso. É isso que eu queria... Acho que o ponto é esse, Gustavo. Total acordo que você trouxe. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu posso seguir? Posso seguir? Então, vamos lá. Nós falamos das 5 causas. Sendo assim, em verdade, quem, por equivocado entendimento, considera o princípio de vida como exclusivo agente de todas as ações, falha no saber por causa da ausência de conhecimento átmico, né? Então, eu acho que o nosso texto aqui é bastante claro. Só a título de comparação mesmo, eu vou trazer a tradução desse alemão, o George Feuerstein. Assim sendo,
aquele que, em razão de uma sabedoria imperfeita, se vê unicamente como agente, esse obtuso não vê a verdade. Né? Na verdade, aqui, ele está se colocando já no lugar de seu próprio princípio de vida. Eu prefiro a nossa tradução, que enfatiza que é o princípio de vida, que não pode ser entendido como um exclusivo agente de todas as ações, que é mais ou menos como Krishna, é a metáfora de Krishna da Gita. Krishna, ele age pelo não agir, né? Ele não toma parte na batalha e ainda assim ele tem a condução de toda a batalha, e a manifestação do Shuddha Dharma se dá por intermédio dele. Mas, para todos os efeitos, ele se move pela não ação. Ele não pegou em armas, né? Essa é a metáfora da Gita. Mas o instrumento que é Arjuna, que aí representa exatamente, se Krishna representa o Atma na metáfora da Gita, Arjuna representa o Jiva, aquela alma que tem os Gnanendriyas, que tem os Karmendriyas, que tem a mente, né? E que é com esses instrumentos que você atua no mundo. Então, quando esses instrumentos estão sob entregues, né, rendidos ao Atma, já não é você quem age, e a sua ação ela se dá em harmonia, harmonizando os seus gunas com os gunas internos, com os gunas do mundo material, né? Então você nem gera karma para você, mau karma, né? E ao mesmo tempo se você se coloca nesse plano, você não vai estar apegado. Por exemplo, quando o Arjuna vai para a batalha com esse espírito, ele não vai como o inimigo dele, né? Desejoso da vitória, para se tornar o rei, para poder usufruir do trono, da fama, da glória e de tudo mais. Não. Arjuna diz, eu não quero lutar. Por isso, não. Eu estou em busca de Deus, da realização divina. E é por isso que Krishna diz para ele, é por isso que você é a pessoa certa para lutar. Porque você não tem apego aos frutos da ação. Então você pode ser um instrumento do Atma, legítimo, puro, né? Para que a ação passe por você como tem que passar, segundo os seus gunas e harmonizando com as necessidades do mundo externo. Eu não sei se queria ter uma pergunta assim, só para ter uma ideia. Para quem está vindo no segundo, primeiro e terceiro encontro, né? A Renata, o seu Eurípides, e para a própria, esqueci o nome dela, como é que ela chama? Gisele, né? Será que está muito estranha essa conversa, ainda assim? Vocês estão pegando o bonde andando, como a gente diz, né? Alguém queria falar uma palavrinha? Para mim, está claro esse estudo. Estou gostando muito. Eu já tenho o hábito de estar lendo a Gita já há vários anos. Então, estou entendendo bem o que você está dizendo. Está muito claro para mim. E o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer alguma correção, ou indicar algum encaminhamento em relação à discussão até aqui? Também, assim como estudioso da Gita, tenho certeza, talvez o senhor quisesse trazer uma contribuição para nós. Ou está tudo bem, está tudo de acordo, sigamos em frente. Não, está tudo bem. Eu acho assim, esses vários anos que nós estudamos a Gita aqui na minha casa, para mim sempre foi um presente estas reuniões que tivemos. Os amigos que nós reuníamos aqui, em torno de 6, 7 pessoas, até 10 pessoas. E nós estudamos a Gita, a primeira vez levou 1 ano e meio. Depois nós iniciamos outra turma, que levou mais de 2 anos também, para estudar a Gita. Para mim sempre foi um prazer enorme. Para mim foi um presente
de todos estar vindo aqui na minha casa estudar a Gita. A Gita, para mim, é algo maravilhoso. É um livro que jamais esquecerei de estar lendo e aprendendo cada vez mais. Quer dizer, cada verso, ele toca muito em mim. Eu, graças a Deus, eu me sinto muito feliz. Gratidão pelas suas palavras, senhor Eurípides. A Gisele, estou vendo que está ali sorrindo também, não sei se quer comentar alguma coisa. Não? Renata? Tudo bem? Então eu fico feliz que a gente pode caminhar, né? E assim também é para mim, senhor Eurípides, né? A Gita, para mim, é essa grande metáfora da arte e da ciência da meditação do coração. A meditação do coração é essa meditação ensinada pelo Senhor Krishna, e que ela tem 3 estágios: a Saguna Dhyana, a Nirguna Dhyana e a Shuddha Dhyana. Essas 3 meditações juntas, eu chamo de meditação do coração. Porque primeiro eu vejo o coração na pessoa fora de mim, mas eu estou focado no coração daquele ser divino, daquele santo, que é a Saguna Dhyana, quando eu elejo alguém para fazer minha meditação. Depois é esse coração, que é o meu próprio coração, no Atma. E depois, quando tudo é o Om, ou como falou o Gustavo para mim outro dia, o Um é o Om, né? Quando tudo fica um, tudo fica esse único coração, né? Então, que é a meditação transcendental. E essas 3 formas estão contidas por isso que nossa instituição é maravilhosa, né? Porque a nossa instituição tem o segredo, como fala o livro introdutório, antes da primeira lição, aquele livrinho introdutório, que as pessoas até esquecem, porque é o primeiro da lista, Introdução a Yoga, onde o Dom Benjamin comenta sobre o mantra Om Namo Narayanaya. Esse mantra contém a chave sintética das 3 dhyanas, ou seja, da meditação do coração. Porque quando eu me rendo a Narayana, fora de mim, é a Saguna Dhyana. Quando eu vejo a divina hierarquia no meu coração, é a Nirguna Dhyana, né? E do mesmo modo a gente faz para a meditação transcendente. Então, Om Namo Narayanaya é esse arquivo zipado, que quando eu unzipo, eu tenho toda a Bhagavad Gita. É o mantra que expressa a Bhagavad Gita, já que Narayana é Krishna e Nara é Arjuna. Então, Om Namo Narayanaya nada mais é do que a gente olhar para a nossa Gitopadesha, ou seja, aquela imagem da carruagem, onde Arjuna, de mãos juntas, se rende a Krishna. Então, é como se ali a gente pudesse ler num mantra só, se eu fosse resumir toda a Bhagavad Gita em um único mantra, eu digo, Om Namo Narayanaya. É Arjuna se rendendo a Krishna. É Arjuna se unificando com Krishna. Em Kurukshetra, no campo de batalha externo, como 2 homens, e no Dharmakshetra, no campo da consciência, onde Krishna representa, então, a consciência, o Atma, a testemunha, e Arjuna, o Jiva, que se rende ao Atma. Então, é assim que eu leio também esse texto maravilhoso. Posso seguir? Deixa eu ver. Então, nós vamos agora para o verso número 6, né? Ó tu de grandes façanhas, o aspirante que entende, por meio dos tátuas, a mútua relação entre Sankhya, ou multiplicidade, e Yoga, ou unidade, não se identifica com o fruto da ação, sabendo que a causa das ações se resolve inevitavelmente em suas consequências. Então está aqui o verso que parece que expressa exatamente aquilo que nós viemos
argumentando, né? Que é essa relação entre a natureza e o Atman. Agora, no caso desse verso, aqui está colocada não bem a tradução literal do verso, mas a interpretação, a compreensão do nosso instrutor Vasudeva Rao, e foi traduzido para o espanhol, e do espanhol ao português pela ID. Então, essa é a leitura da ID sobre a tradução do Vasudeva Rao, que não é bem uma tradução, porque o verso no sânscrito, a gente pode dar uma lida agora, vai perceber que me leva a compreender assim, como está aqui, mas não é a tradução literal. Então, seria o verso 28 do capítulo 3º da Gita tradicional, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Agora eu vou pegar um outro livrinho, só para ver como é que... Agora eu vou pegar essa Gita aqui da Glória Alheira, é uma representante do Advaita Vedanta. Então, é óbvio que é diferente da nossa leitura. Porque o Advaita Vedanta significa... Quando eu quero entender o que é Advaita Vedanta na nossa escola, eu uso como sinônimo Kevala Sankhya. Na nossa escola, a gente faz a oposição Shuddha Sankhya e Kevala Sankhya. Mas é muito difícil se encontrar na nossa escola uma discussão sobre o que significa Kevala Sankhya. Você faz uma crítica, às vezes, que é uma coisa preliminar, insuficiente, mas não diz o que é. Kevala Sankhya, que o próprio esse capítulo da Gita vai tratar, é o Advaita Vedanta. Então eu vou ler uma tradução segundo a Advaita Vedanta, para ver como é que ela faz em relação à nossa. Seria o capítulo 3, o verso 28. Deixa eu ver se é isso. Aqui eu estou em dúvida, só um minutinho. Deixa eu ver primeiro. Eu vou ver primeiro pelo Feinstein, para ter certeza que eu estou no verso certo. Perfeito. Eu vou ler as duas traduções. Então, olha só. Nós lemos a nossa. Eu vou ler de novo para a gente não perder o raciocínio agora. Eu vou ler a nossa tradução. Ó tu de grandes façanhas, o aspirante que entende, por meio dos tátuas, a mútua relação entre Sankhya, ou multiplicidade, e Yoga, ou unidade, não se identifica com o fruto da ação, sabendo que as causas das ações se resolve inevitavelmente em suas consequências. Agora o Feinstein. O conhecedor da realidade, ou seja, da ciência dos tátuas, dos braços fortes, que compreende a distribuição proporcional dos gunas e das ações, percebendo que os gunas agem sobre os gunas, não se apega. Olha que a tradução literal é totalmente diferente da nossa. Eu vou ler agora da Glória Alheira. Mas aquele que conhece a verdade da diferença entre guna e karma, ou Arjuna, considerando que os gunas agem sobre os gunas, isto é, os instrumentos de percepção e ação constituídos dos gunas, agem sobre os objetos, também feitos de gunas, ele não se apega. Ou seja, o que o verso está dizendo é: os meus instrumentos, karma indriya,
Gnanendriyas e a mente são feitos de matéria, são gunas. Então, quando isso interage com a realidade externa, que também é guna, quando eu compreendo isso, e que eu sou espírito, eu não entro nessa coisa que está em mudança, porque eu me identifico com aquilo que não muda, que é o Atman. Aí eu não preciso me apegar com nada. Agora, veja como isso parece novo para nós e um pouco complicado, porque nós estamos acostumados com Vasudeva oferecendo para nós um mingau de farinha láctea. Ele transformou a tradução literal, que é um pouco mais densa, em uma coisa palatável para nós. E eu não sei se ficou estranho, eu fico um pouco preocupado, porque aqui nesse verso, a nossa tradução se afasta bastante da tradução das outras Gitas sobre esse mesmo verso. Alguém tem alguma outra tradução que gostaria de ler? Será que o Vanildo quer comentar alguma coisa? O Vanildo está quieto hoje, estou até preocupado, Vanildo. Me ajuda. Não se preocupe comigo, não. Me ajuda, você me deixa na fogueira sozinho. O que diz aqui, ó, é o seguinte. De qualquer modo, é 3:28, é isso, né? De qualquer modo, ó poderoso Arjuna, aquele que conhece as divisões dos modos da natureza material e das atividades, sabe que os modos estão interagindo dentro dos modos e permanecem independente deles. Modos talvez seja as duas. Ou seja, é exatamente isso. Quando eu olho para fora, onde eu vou agir, esse corpo aqui também faz parte disso que é fora. É como se fosse a Matrix. Tem um desenho de um menininho, eu preciso compartilhar isso depois do grupo. Ele está assim, falando, olha, eu queria muito falar isso para vocês. Quando eu estou no videogame, né, e o meu avatar morre, não sou eu que morro, é só o avatar. Se eu desligar o joguinho, o jogo acaba. Mas eu não acabo. Acho que é um menininho dos 10 anos de idade que fala isso. Oi, pessoal. Vocês devem me conhecer como filho do Leonardo, com Freud. Eu quero dizer que isso é como um videogame. A nossa alma e você. A alma é o jogador. E a gente é o boneco do jogo. Se ela vai na escola, o seu pai está te levando na escola, o motorista está te levando na escola, ele é o boneco da alma dele. Tudo um videogame. Você e sua alma. A sua alma é o jogador e você é o boneco do jogo. Só tem uma coisa que a sua alma não pode fazer: pausar o jogo. A vida, quando a gente sai do jogo, o jogo morre. E a alma não. A alma está controlando. Se a gente desliga o Xbox ou o PlayStation, a vida do boneco acaba. Mas a alma não morre. Esse é o sentido do jogo. Não é um jogo como se você pega um controle e acontece. Não vai valer. Você pode tentar, assim, tipo, pode pegar um controle e apertar, que só o boneco que vai funcionar. Mas foi bom falar isso. Tchau. É exatamente a ideia. Deixa eu só completar aqui uma questão. Quando você falou dos instrumentos aqui no sexto, no terceiro, né? Os instrumentos que seriam o Kamendriya e o... Eles são instrumentos também que estão relacionados nos tátuas, né? Nos 20 tátuas. Então, aqui ele se refere aos tátuas nesse sexto capítulo, entendeu? Claro. Então, ligação. E uma coisa que eu acho que é muito, muito legal
eu até grifei aqui, sabendo que as causas das ações se resolvem inevitavelmente em suas consequências. Então, assim, isso é o Dharma, quer dizer, é uma questão que ela vai ser resolvida independente do que você está fazendo. Então, por que você está se preocupando, entendeu? As ações já foram feitas, você não tem que se mexer com isso. Você tem que se preocupar em entender essa parte interna, né? Que é a sua percepção. Por exemplo, eu acho essa tradução do nosso, assim, muito bonita em relação às demais. Pode ser que tenham faltando, sei lá o quê, mas eu achei esse capítulo em especial esse versículo muito tocante para mim. Porque com a sua percepção, independente do que aconteça, elas vão se resolver de qualquer jeito, assim, você fazendo, você não fazendo, as coisas, ela vai acontecer, entendeu? Te agradeço muito por me ajudar, Vanildo. A tua fala foi muito preciosa e precisa, né? Porque é o que o Krishna diz para Arjuna, né? Levanta-te e empreende a elevada ação, né? Não se acovarda, porque isso que você está com receio de fazer, com você ou sem você, vai ter que acontecer. Então, seja você um instrumento da ação divina e sagrada, né? E porque essas pessoas que vão morrer no campo de batalha, na verdade, já estão mortas. Vamos lá? Podemos seguir mais um pouco, né? Tá tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só queria fazer um comentário aqui no versículo meu aqui. Está escrito assim, é apenas o eu, esse eu ego, o eu ordinário, fazendo isso ou aquilo. O sábio, consciente disso, se separa, se distancia e simplesmente assiste a esse jogo da natureza. Exatamente, né? Eu agradeço. Por isso que eu falei do joguinho, do menininho, do filminho, da Matrix, né? Que uma coisa é quando você está como o eu, que ele chama aí, é o Jiva, a ideia de alma. Outra coisa, no coração da alma, Jiva é aquilo que reencarna. É a alma que evolui, que é imperfeita e vai se purificando. E o Atman é aquilo que é perfeito, né? Que é o que nunca se modifica. Então é exatamente isso. Tudo isso que acontece se dá no nível do Jiva. O Atman, nada tem disso. Quando eu começo a me dar conta de que eu sou o Atman, minha essência é o Atman, e eu me firmo aí eu deixo esse jogo acontecer de uma maneira mais sem o meu ego querer interferir no processo, mas simplesmente agindo como instrumento do sagrado. É como eu leio, mas assim, esses versos são complicados e cada vez que a gente lê, pode ter uma leitura um pouco diferente, né? Então, acho normal também a gente... Cada vez que eu abro esse texto, é uma coisa interessante. Já aconteceu de eu abrir, olhar um verso, olha, isso aqui não me diz absolutamente nada. Hoje parece que eu nunca li esse texto, a Gita é um texto estranho para mim, e indecifrável. Aí vem aquilo que eu lembrei, como é que foi seu dia, você meditou, como é que está a tua energia. Aí tem outro dia que você bate o olho, precisava desse verso para trazer luz para o meu dia, né? Então, a Gita é um texto muito estranho, porque ele depende também do nosso estado mental para se revelar. E tenho certeza que cada leitura que você faz, cada novo estudo que faz, nunca vai ser o mesmo estudo, nunca vai ser a mesma leitura. Com as obras literárias já é assim. Imagina com essa que é uma obra literária, não tenha dúvida, mas é uma escritura sagrada. Ou seja, ela tem uma dimensão que vai além de uma simples obra literária, né? Pois não, senhor. Então, o Gita, ele tem 7 níveis de entendimento. 7 níveis. Isso significa que, na medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos entendendo melhor o Gita. Você não acha isso? Seu Eurípides,
Eu tenho absoluta certeza disso, que são várias camadas, entendeu? O senhor falou muito bem. Eu não tinha, eu vou ser franco também, eu nem sei quantos são os níveis. Não sabia desses 7 com essa certeza. Deve ter sido dito por um instrutor, por um mestre na nossa escola. Eu não tinha conhecimento. Mas eu sei, por exemplo, que é por isso que existem as várias escolas que leem o Gita se apropriando dentro dos seus próprios sistemas. Por exemplo, no início do nosso estudo, eu lembro que surgiu uma conversa entre basicamente Marina, Neia e eu, quando a gente ficou discutindo sobre o entendimento dos Hare Krishna sobre a Gita. Eles têm um entendimento que é basicamente devocional, Bhakti, que a gente chama, a uma pessoa, como sendo a suprema consciência cósmica. A pessoa de Krishna. Aí eu lembrei que o Sri Janardana escreve um artigo na nossa instituição que se chama Princípios e Personalidades, para lembrar a gente que acima de qualquer pessoa estão os princípios Shuddhas. Eu não sou devoto de uma personalidade ou de uma pessoa, não preciso nem idolatrar uma pessoa, embora ela nos sirva de modelo e paradigma, mas são os princípios que ela representa. Aí, quando eu penso nos princípios, eu me emancipo, inclusive, da cultura. Eu posso admirar um Krishna, eu posso admirar o Senhor Buda, eu posso admirar o Senhor Jesus, né? Sócrates, porque são os princípios que eles viveram. Então, quando eu falo do princípio, aí já é uma outra camada de entendimento, porque já não é mais a pessoa, já estou falando do Atman, que não é pessoa, Brahman, que não é pessoa. Embora para os Hare Krishnas, eles têm o entendimento de que esse supremo espírito, essa suprema inteligência cósmica se dá dentro de uma pessoa. E no cristianismo também tem esse entendimento. Mistério da Santíssima Trindade. Você tem a pessoa, né? O Filho é a segunda pessoa da Trindade. É o sentido de pessoa. Mas não tem o sentido de entender, por exemplo, os 3 Mahavakyas do Shuddha-dharma Mandala. Quando eu digo tudo é Deus, tudo é da natureza de Deus e tudo é necessário, eu não consigo colocar esses 3 aforismos dentro do entendimento de que tudo é uma pessoa. A ideia de pessoa, ela é menor do que essa ideia dos 3 Mahavakyas. É menor do que a ideia da transcendente. A ideia do que chama neti. Como é que eu me aproximo, né? Isto não. Ou como diz a Mabel Collins em Luz no Caminho, né? Entrarás no seio da luz, mas jamais tocarás a chama. Por quê? Porque esse infinito que sempre se recolhe é uma coisa infinita e inatingível. Então não é uma coisa que tem limites, que tem recortes, que é por definição o que é uma pessoa. Uma pessoa é aquilo que está delimitado, né? Então, um dos níveis da Gita é esse entendimento de pessoa, e o Senhor Krishna é sábio quando diz: eu recompenso o devoto, qualquer oferenda que ele me faça, qualquer entendimento que ele tenha, se ele faz de coração, eu aceito a oferenda. Ou seja, eu aceito a compreensão que ele tem de mim e o modo como ele me cultua, ainda que ele me veja nesse ser, naquele ser, no entendimento que ele tenha do sagrado, né? Isso é, a divindade entende e aceita essa compreensão segundo esses níveis de consciência que o senhor muito bem nos lembrou. Agora, sobre esses 7, eu ainda não tive acesso assim aos níveis mais internos da escola, né?
eu acho que já tinha ouvido falar, mas não saberia nomeá-los. Sei assim, que tem esse nível da pessoa, do Dvaita Vedanta, como eles chamam, do Vishishta Dvaita Vedanta, do Advaita Vedanta, do Shuddha Dharma, né? São 4 aí que eu alcanço. Mas ainda tem mais 3. Então... deixa eu fazer um parênteses aqui. Bom, já são 21 e 23. A gente já passou aqui um bom tempo, e nós estamos no capítulo, no versículo 6. Então a gente precisa ver o que nós queremos ver daqui para frente, né? Se a gente continua nesse aqui, se a gente vai para frente, se a gente lê até alguma história, porque senão... Minha sugestão, Manildo, eu acho que hoje foi um encontro diferente, excepcional, né? Eu não vejo necessidade de a gente dar conta do capítulo todo. Eu acho que a gente tem que deixar todo mundo confortável dentro daquela sua lógica. Temos que estar todos caminhando juntos, né? Então, se a gente parar na metade do capítulo, a hora que for parar, eu me dou por feliz e satisfeito. E a gente termina no próximo encontro. Aí a gente tenta voltar a um ritmo mais acelerado para fazer um capítulo por encontro. Mas não tem problema, não dá conta, né? A não ser que seja uma exigência, aí a gente corre também. Não tem problema para mim também. Depende do grupo. E também saber a hora que a gente tem horário para começar, a gente tem estabelecido um horário para terminar, mas a cada encontro a gente está esticando esse encerramento, né? Então, vamos estabelecer um horário assim que fica bom para todo mundo, para que ninguém comece a sair e esvaziar o grupo e a gente continuar aqui. Não é bom, né? É bom, olha, todo mundo tem compromisso, está na hora de parar. Vamos parar, por exemplo, são 9h24. Quantos minutos mais a gente faz? Mais quantos minutos? O que é que você sugere? O que o grupo sugere, né? Que hora a gente para? Eu acho que a gente poderia fazer mais uns 15, 20 minutos, considerando assim, se alguém quiser também falar alguma coisa. E daí nós vamos estar chegando quase 10 horas, né? Perfeito. Por mim está perfeito. Não sei se alguém tem alguma outra colocação, se incomoda e a gente avançar até perto de 10 horas. Está tudo certo? Tudo certo. Ninguém quer falar nada? Ô, Rubens, tu falou da questão do devoto, né, desses níveis de devoção e tudo mais, e é um tema que te é tão caro também, essa parte de Sharadá. Eu não sei como é que nós falamos, o nome é Shankara ou Shankara? Shankara. Shankara. Ou Shankaracharya. Porque quando eu falo o nome completo, ele gosta de falar Shankaracharya, né? Isso mas se eu falar só o primeiro nome, é Shankara. Shankara. Eu li hoje um conceito que ele trouxe muito sintético, uma frase apenas, mas me tocou assim profundamente. Ele diz assim, ó: empenhar-nos sinceramente em conhecer a nossa verdadeira natureza. A isso se chama devoção. Empenhar-nos sinceramente em conhecer a nossa verdadeira natureza. A isso se chama devoção. Poxa, eu achei isso... Essa é a definição do Advaita Vedanta. A devoção é a devoção ao conhecimento para o Advaita Vedanta. Por quê? Porque para eles, o grande Bhagavad-gita, nós temos 3, né? O principal Bhagavad-gita, não vou dizer o principal, porque eu não sou especialista no Advaita Vedanta, mas aquele que a nossa instituição comenta é Brahman Satyam Jagat Mithya. Brahman Satyam Jagat Mithya. Quer dizer, Deus é a verdade. O mundo é ilusório, é falso. Se o mundo é falso, se isso aqui é ilusão, qual o meu trabalho a realizar nesse mundo?
sair da ignorância, avidyā, e alcançar a sabedoria, vidyā. Então, se eu sou devoto do conhecimento, eu alcanço a realização. Qual é a crítica que esse capítulo que nós estamos lendo vai fazer a essa leitura? Esse capítulo vai chamar essa leitura do Shankara de Kevala Sankhya, não de Shuddha Sankhya, porque Sankhya é sinônimo de conhecimento. Então ele vai dizer assim, não, porque o grande argumento do Shankara é, se é o conhecimento que salva, se esse mundo é ilusão, igual no jogo do Matrix que eu brinquei, né? O que adianta ficar brincando no joguinho? O que adianta eu agir? O que adianta eu buscar maestria nas ações se esse mundo é ilusão? Não, havia um caminho menor. O verdadeiro caminho é o caminho da não ação. É o caminho do conhecimento. Então, esse entendimento é o que o Shuddha Dharma critica, que é a visão de Shankara, que o Shuddha Dharma diz que levou a Índia a ser um país que despreza o material em detrimento do espiritual. E as pessoas renunciam ao mundo para ir viver como ascetas nas montanhas. E aí é como se o Shuddha Dharma dissesse, não, eu preciso equilibrar essas três potências. Conhecimento, né? A vontade, que é onde tem a devoção, e a ação. Isso é que é Shuddha Sankhya, as três partes da nossa Gita. No Kevala Sankhya, que é do Shankara, é só conhecimento. E você nega a ação. O Shankara respeita a divisão dos Vedas. Os Vedas são divididos em duas partes. O Karma Kanda, que é a parte ritualística das ações em sociedade que regula a vida social, e o Jnana Kanda, ou seja, a parte do conhecimento que te emancipa. Ou seja, o Jnana Kanda, que é basicamente constituído pelas Upanishads, é o que se chama Vedanta. Porque Vedanta só quer dizer a parte final dos Vedas. Anta quer dizer final. Então, parte final dos Vedas, Vedanta. O que é a parte final dos Vedas? É o Jnana Kanda, que são as Upanishads. Então, é como se Shankara dissesse, esquece aquela parte ritualística dos sacerdotes, toda aquela parte da vida em sociedade, que manda seguir as leis do casamento, as leis... Esquece tudo aquilo. Abandona o mundo e vai lá aos pés dos mestres buscar o conhecimento, que estão nas Upanishads. Literalmente, Upanishad quer dizer, aos pés do mestre. Quer dizer, é aquele conhecimento que eu obtenho quando eu estou ali naquelas discussões e o mestre, o guru está falando, e aí você tomava nota e gerava as Upanishads, os ensinamentos em volta dos mestres. Então, essa é a proposta de Shankara. Mas é por isso que a nossa Gita, no Shuddha Sankhya, tem as três sessões de 6 capítulos. Né? Jnana Shakta, Bhakti Shakta, Karma Shakta. São os 18 capítulos. Depois que vem o Yoga Shakta, aí 24 capítulos. Introdução e conclusão, 26 capítulos. Agora, para eles, como é Kevala Sankhya, não é Shuddha Sankhya, então Kevala Sankhya é sinônimo do conhecimento. Daí essa frase que você leu, que é linda, O risco dela é incorrer no erro que incorreram alguns membros do Advaita, que é desprezar a ação. Quando que a nossa instituição diz que o verdadeiro conhecimento só vira sabedoria se ele é na prática. É no fazer que o conhecimento se torna sabedoria. É no fazer. Então, é o teu agir no mundo que é que te mostra que você é um mestre espiritual. É como se dissesse, tem aquela frase que eu não lembro quem disse, hoje em dia já não me incomodo mais muito com o que as pessoas falam, os políticos principalmente, mas o que me interessa é como eles agem. Né? Porque na ação é que eles se revelam quem eles são. Né? E não
Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Muito bom. Posso seguir com a leitura mais um pouquinho? Já vamos parar para mais discussões. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, né? Posso seguir, então? Pode seguir. Tá. Só que agora eu não lembro onde eu estava. Pedi desculpa. No 7. Vou ler o 7, né? Tá. Vai ler o 7. Tá. Aquele que possui uma natureza livre de egoísmo, cujo conhecimento é discernente, ainda que funcionando nesse tríplice samsara, Mahat, Manas, Indriya, ou processo samsárico mundanal, atuando como se nada fizesse, não fica atado por suas ações. É um pouco que a gente estava discutindo, né, Gustavo? Porque Mahat é o plano do conhecimento, né? Manas é onde a gente fala da vontade, de Bhakti. E os Indriyas é Karma, a ação se dá de modo genérico. Eu sei que não é exatamente assim, porque até pensar é agir. Porque até os sábios têm dúvidas sobre o que é agir e o que é não agir, né? Como pode ser possível alguém não agir? Se quando eu vou no banheiro, eu estou agindo. Se quando é uma forma de agir, você urinar é agir, né? Então, se alimentar é agir. Então, é impossível não agir no sentido literal. Por isso que até os sábios discutem sobre o que é que significa, de fato, não agir, que é a via proposta pelo Shankara, a via da não ação, para contemplar a via do conhecimento. Agora, esse verso, de novo, tem uma tradução muito diferente na Gita tradicional. O nosso mestre, ele interpretou o verso para nós, como o Vanildo disse, às vezes coloca de uma forma mais bonita, mais poética, mas não é o texto literal. O texto literal não fala de tríplice samsara. Eu vou ler só para a gente ter uma ideia como é que seria o sânscrito. Seria o capítulo 18, o verso 17. Aquele cujo estado mental não é motivado pelo ego, cuja faculdade da sabedoria não está maculada, embora ele aniquile todos esses mundos, ele não se aniquila nem é agrilhoado. Essa tradução é óbvio que é bem inferior à nossa, eu não gostei. Eu vou ler da Glória Ariana, 18 e 17. Aqui, ó, da Glória. Aquele para quem não há noção de agente da ação, cuja mente não é apegada. Não, desculpa, que eu estou lendo errado. Como é que começa esse verso? Posso ler aqui, enquanto você procura? Pode. Aquele que está livre do egoísmo, aversão ao absoluto, e cuja inteligência não está envolvida em atividades mundanas, ainda que mate o mundo inteiro, nunca mata e nem é atado pela ação. É isso. Aqui agora da Glória diz assim, é isso mesmo, o verso é esse mesmo. Aquele para quem não há noção de agente da ação, cuja mente não é apegada ao fruto da ação, mesmo matando essas pessoas, ele não mata. Tampouco está aprisionado ao recebimento do resultado da ação. Vê que aqui a tradução é muito literal. É muito literal. E por ser literal, ela também é um pouco assustadora. Porque fala de uma coisa que, para a nossa tradição, é difícil, né? No contexto do âmbito religioso. No contexto do herói de guerra, está tudo certo. Você vai defender a pátria, faz parte do processo você entrar na batalha, né? E a Gita é, de fato, Gandhi acha que é só uma alegoria da mente.
Mas se eu entender como parte do Mahabharata, e que eu estou falando do processo real, e que Arjuna estava no campo de batalha, é o ambiente mais crucial da história das relações humanas, é esse, né, de uma tensão onde, depois de todas as táticas diplomatas serem tentadas, a solução final é a batalha, né, que é esse momento que eles vivem. E é isso que, de fato, o texto literal traz. Agora, isso tem a ver exatamente com esse modo de atuar nesse processo. Né? Porque o que é que o Krishna está pedindo para o Arjuna? É a melhor resposta que eu encontrei. Pode não ser satisfatória ainda. Mas é como se ele dissesse para o Arjuna assim, que o Arjuna diz, né, eu não vou para essa batalha, né? Eu prefiro morrer, me tornar um discípulo do Shankara. Só faltou ele dizer isso. Porque ele diz, não vou agir, eu vou me tornar um renunciante e buscar o conhecimento. É quase como se ele dissesse isso, vou me tornar um discípulo do Shankara. Embora Shankara fosse nascer muitos séculos mais tarde, óbvio, né? Shankara de 780, mais ou menos, da era cristã. Mas aí o que o Krishna diz para ele é que não, que ele não pode se furtar a ação necessária, né? Aquela ação em defesa do Dharma, em defesa da família, e ele diz mais, essa sua ação, ela é meritória e diferente de um guerreiro comum, porque você não está matando o adversário. Vamos dizer, quando ele vai lançar a flecha no avô dele, o Bhishma, né, fala, meu amigo, é claro que isso é um exagero da minha parte, mas para a gente entender, né? Você está cometendo eutanásia. Você está liberando aquele ser, né, de um aprisionamento onde ele anseia essa morte. Ele anseia essa liberdade para poder alcançar os céus. Já que o Bhishma é um ser semidivino que ele está aprisionado aqui na Terra e ele é imortal. Agora, a flecha do amor né? Então, a flecha do Arjuna, por isso que a Gita vai para ele, é porque ele age por amor. Por amor. Se fosse agir por vingança, por ódio, por vaidade, por desejo de poder, não. Ele não tem o amor ao poder. Isso não é Arjuna. Ou Arjuna, como preferem alguns. O que ele está desenvolvendo é o poder de amar. E no limite, o que o Krishna está dizendo para ele é que o poder de amar envolve a gente entender até as passagens bíblicas mais complicadas, como o episódio de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra. Aquilo só pode ser entendido como um ato divino, para entender como um ato de amor, e não como uma espécie de vingança. Como um ato de alguém que está promovendo o bem aqui e está dando àquelas outras pessoas uma oportunidade de crescimento. Esse é o argumento do Krishna. É um pouco como eu entendo. Mas aí é quase como se estivesse defendendo a eutanásia, né? Ou seja, como se você perguntar para mim, por exemplo, você é capaz de cometer eutanásia? Minha resposta é pessoal, né? Sou. Por exemplo, eu conheço muito bem meu irmão, minha mãe, né? Se minha mãe ficar numa tal situação no hospital, que eu sei que para ela não, a vida toda disse que não suportaria, e se ela ficar incapacitada de tomar decisão, e os médicos a proibirem de qualquer coisa,
E se ela disser, quando eu encontrar a chance para eu realizar, por amor da minha mãe, eu vou lá escondido e desligo a máquina. Eu faço isso. Agora, no contexto da tradição cristã, o mandamento, ele é de valor absoluto. Não matarás. E acabou. É por isso que a Gita é um texto de difícil aceitação no ambiente nosso. Porque a Gita é entendida como um texto relativista. E no ambiente judaico-cristão, o relativismo é sinônimo de demonismo. Você abriu as portas para relativizar a verdade. E a verdade é sempre a verdade. Ela é absoluta. Isso eu não nego. O problema é que a verdade é absoluta. Mas, essa que é a grande... É aí que entra a defesa da Gita. Né? Mas, quem é esse detentor da verdade que se acha o detentor da verdade? O ser humano, embora acredite na verdade absoluta, a ele só é dada uma verdade relativa. Por isso que Gandhi, quando faz a sua autobiografia, ele diz, meus experimentos com a verdade, para me aproximar da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou essa pessoa arrogante que vai sair pelo mundo impondo a sua verdade para todos os outros, querendo converter todos os outros e dizendo, eu tenho a palavra de Deus, a palavra absoluta. Não, eu entendo que isso exista, mas ela não está sob o meu poder. Eu só conheço um pedacinho da verdade. E amanhã vou corrigir a minha opinião, porque essa minha verdade é relativa. Amanhã ela vai ser superada por uma verdade maior. Mas, ainda assim, é sim verdade que a Gita é um texto relativista nesse sentido. Por que ela é relativista? Porque o que é Dharma ou o que é Dharma depende das circunstâncias de tempo e lugar. O Dharma se adapta às diferentes culturas, porque é uma convenção social. O Dharma depende do nível de consciência. É uma lei que muda. Agora, o Shuddha Dharma é uma coisa que a gente busca como no limite. E no caso daquele contexto, daquela época, da Gita, daquele ambiente, né, vamos dizer assim, existia, de fato, essa relatividade. E dá exemplo, né? Por exemplo, para quem conhece assim, o contexto do Mahabharata, né? Krishna, existe uma situação lá com Draupadi. É muito importante essa Draupadi, essa princesa Draupadi, é muito importante para entender isso. Porque não existia nada mais abominável para aquela cultura do que uma mulher se casar com vários homens. E acontece uma situação tão atípica que Draupadi se vê entre a cruz e a espada. E aí ela está desesperada e Krishna diz para ela, casa, porque o teu casamento é virtuoso. Você vai salvar os seus maridos. Então, é errado uma mulher ter 5 maridos? É errado. Mas no seu caso, não. Porque você é uma pessoa pura, semidivina, e você está fazendo isso para salvar os seus 5 maridos. Então, no seu caso, a relação está abençoada. No outro, não. E a Draupadi é, então, esposa do Arjuna, é esposa do Yudhishthira, do Bhima, Nakula e Sahadeva, dos 5 Pandavas. Os 5 Pandavas têm uma só esposa, Draupadi. Quer dizer, tem outras esposas e outras relações. Mas eles 5 casam com Draupadi. Por causa disso, a Índia toda quase quer abominar esses Pandavas. E não é que eles queriam fazer isso, não fazem isso por um gesto de como é que eu vou chamar, de luxúria. Não, fazem isso em atendimento ao Shuddha Dharma. É difícil falar isso, mas em atendimento ao Shuddha Dharma. A Draupadi fez isso
para salvar os 5 Pandavas que tinham caído numa cilada, e eles iam ser separados, os 5, iam ser expulsos do reino, e a única solução para que isso não acontecesse era aquele casamento que parecia uma coisa diabólica. E, no entanto, foi o que tornou possível a vitória dos Pandavas. Olha aí a contradição, a relatividade de uma coisa que uma hora é certa e outra hora é errado. Então, isso é um certo relativismo, sim. É um certo relativismo porque, para o Shuddha Dharma, só existe um absoluto no mundo. Só uma coisa absoluta. O amor. O amor está sempre certo. Então, o que é certo para o Shuddha Dharma? Tudo e qualquer coisa que tiver como pressuposto o amor. Se é o amor que me move, está certo por definição e por princípio. Nada que é por amor verdadeiro está errado. Nunca. Porque o amor, ou seja, Shraddha, né? Se o meu coração está cheio de Shraddha, eu estou autorizado a inaugurar o novo, mudar a lei, mudar a tradição, mudar a convenção, mudar as regras. É só pensar as mulheres nos últimos 70 anos. Imagina as nossas avós, nossas bisavós, imagina uma mulher nos dias de hoje. Imagina o quanto elas mudaram sem pedir autorização para ninguém. Mas tinha essa autorização interna do coração, sabiam que estavam certas, sabiam que podiam relativizar, inclusive, a leitura da Bíblia, para poder dizer, eu, mulher emancipada, acho que é certo viver assim, tenho certeza disso. E se a Bíblia não diz isso, é porque algum machista traduziu a Bíblia errado. E as mulheres, então, relativizaram. Então, essa relativização, relativa relativização, acontece. Mas, quem não aceita isso, vai dizer, como eu já ouvi dizer, e que é compreensível, que a Bhagavad Gita é um texto do demônio. Por quê? Porque se eu tenho uma visão mais neopentecostal, uma visão mais fundamentalista, dentro da visão, sei lá, calvinista, não sei como são essas coisas, né? É verdade. Eles estão certos de dizer que essas divindades relativizam um pouco a verdade, mas relativizam nesse sentido, que o amor é o único absoluto. E aí, de novo, é uma relativização estranha, porque aí coincide com Jesus, quando ele diz 10 mandamentos? Não, só existe um mandamento. Eu posso resumir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento. Agora, e roubar? Eu não sei lá, eu sei de roubar, eu sei que o menininho da favela, o irmãozinho está morrendo de fome, precisa de 1 litro de leite. Se ele pegou 1 litro de leite, paciência. Não é a mesma coisa que o ministro do Supremo privilegiar uma empreiteira para oferecer. Aí são crimes diferentes, a coisa então são roubos diferentes. Um roubo não é roubo, Deus perdoa. O outro Deus não perdoa. É quase como se fosse isso. Rubens, e tem aquela frase lá atribuída a Jesus, né? Que o amor cobre a multidão dos vossos pecados. É isso. Então é o amor, é a lei suprema do Shuddha Dharma e é a lei suprema de Jesus. Então o amor relativiza um pouco, porque ele é o único absoluto, né? Então, todo o resto pode ser relativizado. Agora, por exemplo, para entender isso, imagina que eu estou num contexto de uma cultura mais rígida, mas imagina que eu entro na casa do Vanildo, e o Vanildo vai dizer assim para mim, ó, vou deixar você entrar na minha casa, hein? Mas não vai roubar nada, hein? Não vai roubar nada aqui. Eu vou tomar um susto. Pô, Vanildo, você está me chamando para ir na tua casa e está achando que eu vou roubar?
Na época em que se deu os 10 mandamentos, as pessoas eram tão grossas que você precisava de uma lei para dizer isso. Não roubarás, hein? Se alguém disser isso para mim hoje, quase que me ofende. Isso não é um mandamento para mim. Isso é uma coisa óbvia. Né? Então, pronto. Desculpa que me estende muito. Vou fazer papel de bedel aqui. Mas aqui... Está na hora. Está na hora. A gente vai ficar com esse estudo, nós estudamos até o capítulo, o versículo 7, e vamos ver aqui. A gente vai anunciar quando vai fazer o próximo evento. Rubens, o Vanildo, nós poderíamos reunir na próxima quinta. Não sei, vai depender do pessoal. Para mim é tranquilo, mas depende de todos, claro. Tá. Eu posso. Tá bom. A gente faz. Tudo bem, porque esse aqui ficou meio capenga, né? Ficou. Capenga não, perdão, né? Ficou. Eu tô ficando engraçado. E acho que. Então, assim, então a gente. Podemos fazer na quinta-feira que vem também. Tudo bem. Tá bom? Podemos encerrar, né? Por hoje? Deixa eu me desculpar, Vanildo. Semana que vem eu vou procurar não ser tão prolixo. Eu acho que hoje foi, assim, sempre os primeiros encontros, lembra? Eu fico preocupado que é para a gente ficar todo mundo na mesma sintonia, né? Então, eu estava um pouco atento a isso. Tá tudo certo. Então, eu vou... Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar, antes de encerrar? Pana, vai falar? Não, tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Falar, Gustavo? Não, eu acho que eu já também consegui expor assim as ideias que eu queria. Deixa para a próxima quinta que vem a gente conversa. Senhor Eurípides, por favor. Tudo ok, eu agradeço muito o convite para participar desse estudo. Muito obrigado. Renata, nós que agradecemos, viu, senhor Eurípides? Muito, muito bom mesmo ter o senhor por aqui. Renata? Fernando, tá tudo tranquilo. O que, assim, eu vou... que o entendimento realmente vai... cada vez que a gente vai ler e falar sobre, e aqui nesse grupo também, vai perceber outras coisas, né? Então, aqui, chegando aqui, né, ao final, e nós falamos, né, refletimos, e aí fica a via de acesso maior que o amor, né? E aí acaba favorecendo toda a estrutura, se é assim que se pode chamar, e aí fica muito mais fácil. Aí você fala assim, poxa, eu já tinha ouvido isso, mas hoje, assim, ficou muito, um entendimento muito sutil mesmo de todo o processo. Que ele é a via, é a única via para essa contemplação, para todo um entendimento mesmo. Ok, agradecemos. Gisele? Tudo bem? Tá aí? Tudo bem. Gisele, a primeira tu faz em sânscrito, tá? Essa primeira explanação faz em sânscrito para nós. O que você achou? Qual a sua percepção de todo o grupo, de tudo que você viu hoje? Para a gente é muito importante. Não, o ensinamento é muito grande, sim, tem, e a relevância de ser, realmente tudo é o amor, né? O que move a gente hoje é o amor, então, tudo que a gente coloca amor,
dar certo, né? É o que hoje o que as pessoas precisam geralmente é o amor aí que está faltando, a consideração com o próximo é o amor, né? Todo mundo está muito individualizado, materializado, né? Não, mas hoje foi de um conhecimento muito vasto. Gratidão aí. Gisele, amor, ou como gosta de dizer o Vanildo, Bava na namarra. É o princípio da nossa escola, né? Sim, a nossa escola de autorrealização, a base é o amor, né? Beleza. Então, Rubens, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua explanação. Agradeço a cada um de vocês, porque é muito legal mesmo, sabe? Eu gosto demais. Eu acho que a gente tem que... E cada dia vai burilando um pouquinho mais, né? Então, eu vou pedir pro Fanan encerrar para a gente, Fanan. Você tem 52 minutos para encerrar tudo aí. 52 minutos? Tá bom. Senhor Eurípides, obrigado a todos, antes que a gente... A gente só entra nesse recolhimento interno, esse nosso silêncio, muito agradecidos a todos que vieram antes, que permitiram a gente ter acesso a essas informações, a essas luzes. Que possamos estar atentos ao amor que nos conecta direto ao nosso coração, ao nosso átimo, e poder transbordar isso, não só para nós, mas aos que nos cercam. Namastê. Namastê. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite.